Então tá. Melhor coisa que tem. Isso aí. Então, como eu falei, hoje a aula vai ser muito pequena, tá? Hoje vai ser diazinho folga, porque semana que vem a gente já começa o romantismo aí, ó, paulada. Mas por enquanto, arcadismo de leves. Então, hoje a gente está no dia 20, a gente teve uma aula semana passada de barroco, semana que vem romantismo, etc. Então, aqui no Brasil, última escola do período colonial. Começa em 1768. Começa a ter umas influências históricas, né? Que quando a gente falou lá no Barroco, a gente estava aqui ainda naquela coisa, aquele limbo. O homem não sabia se era racional, não sabia se era completamente voltado à religião. Então, agora começa a ter influência do que diretamente? Iluminismo. E, no Brasil, Inconfidência Mineira, que o pessoal começa a se rebelar perante o governo vigente e etc. Beleza? Então tá. O que a gente não tinha no Barroco e passa até agora? A noção do que o homem não está vinculado à igreja mais. Então, aquela noção do homem vinculado, temente a Deus dentro da literatura, tá? Não estou mudando os valores daquela época, não, porque eram completamente cristãos ainda. E a gente continua com valores cristãos na sociedade, mas era completamente dominado pela igreja. Mas a gente começa a ter o avanço do pensamento crítico. Com o quê? Com o iluminismo, com a Confidência Mineira, que eu já falei, mas tem o avanço intelectual, científico e filosófico devido à criação das universidades, academias, né? Aí, além disso, além de ter a voltar as pessoas começarem a instigar esse saber, esse pensamento crítico, esse pensamento filosófico, esse pensamento racional, eles começaram a voltar sua produção dentro das academias para a produção artística. A academia, ou seja, a associação de escritores, foram chamadas de arcádias. Então, tudo correlaciona. A Arcádia, que era um lugar na Grécia que relaciona com que deu nome para o movimento do arcadismo, que deu nome para as Arcádias, que são associações de escritores, que são as academias. Então, é tudo isso. Vocês vão ver tudo se relacionar mais para frente. Então, a gente, agora, como a gente saiu de uma fase exagerada, do barroco, aquele rococó maluco, cheio de luz, cheio de cor, de hipérbato, hipérbole, aquela coisa tudo bagunçada, você lê o texto, você não sabe bem do que está falando, do tanto que tem rebuscamento, do tanto que tem barroco, decorado, tanto que é decorado e distorcido de certa forma, não é uma coisa que visa a perfeição, visa o exagero, né? O exagerado não é perfeito, o exagerado é simplesmente exagerado. Então agora eles, uma coisa que acho que eu falei para vocês já. Escola literária é um pêndulo. A sociedade vive em pêndulos. Como que eu vou explicar para vocês? A gente viu a primeira escola literária foi o trovadorismo. Aí depois do trovadorismo, quer ver? Vou até pegar aqui o a gente estava no trovadorismo, humanismo, quentismo. Aí a gente foi para o barroco. O que mudou do trovadorismo para o barroco? Começou o pensamento crítico. Mas começou, eu falei, estava no limbo, estava na metade. Aí tá aqui o barroco. Aí agora vem para cá, neoclassicismo. Tá vendo? Aí depois a gente vai saindo do neoclassicismo, a gente volta pro outro lado do pêndulo, com o romantismo. Depois do romantismo, vem o realismo com o naturalismo. Depois, parnasianismo, entendeu? Depois do parnasianismo vem o simbolismo. Então, a escola literária é uma coisa que oscila de pensamento. O ser humano nunca é congruente de uma forma, na sua forma de pensar. O ser humano está sempre alternando ideias, o ser humano está sempre fazendo essa oscilação pendular. Então, se você conseguir associar o desenvolvimento das escolas literárias com alguma coisa, é com um movimento pendular. Ela vai, volta, vai e volta. Então, de certa forma, realmente, a gente foi para o outro lado do trovadorismo. Mas a gente voltou onde que era esse lado do pêndulo? O classicismo. Por isso que essa escola literária é arcadismo ou neoclassicismo. Classicismo eu não falei,
para vocês. Por quê? Porque classicismo só teve na Europa, a gente não teve classicismo no Brasil. Então, querendo ou não, essa escola literária vai ser o quê? De influência gigantesca da Europa, porque a gente não teve esse movimento aqui no Brasil. Tá dando para entender, gente? Silêncio. Não teve classicismo no Brasil? Não, não teve. A gente não teve, tanto que a primeira escola literária que a gente tem é o quinhentismo, e o que estava acontecendo. Como que eu posso explicar? O quinhentismo estava acontecendo congruentemente com o classicismo na Europa. A gente ainda não tinha ainda uma literatura formada enquanto estava acontecendo o classicismo na Europa. Deu para entender? Ah, tá, agora deu. Tá. Então, assim. Então, o que é o classicismo? Busca do equilíbrio, pureza, rigor, forma, perfeição e senso de proporção. Quando você for pensar em classicismo, você vai pensar naquele homem vitruviano. É antropocêntrico, é simétrico, é aquela coisa imitando a perfeição, um lado igual ao outro, é aquele ideal de beleza grego e etc. Tá? Isso é classicismo, que vai completamente em oposto ao barroco. Barroco é cheio de rebuscamento, não tem nada de simétrico, as igrejas são lindas, mas assim, é um monte de papagaiado, entendeu? Agora o classicismo é assim, como se fosse minimalista, entendeu? Não tem mais tanto firula com as coisas. Mas aí agora a gente está no neoclassicismo. Vou explicar isso também de novo. Então, devido a isso, o arcadismo se contrapõe claramente ao barroco. É uma contraposição muito clara. O que acontece no arcadismo? Esse neoclassicismo é uma necessidade do homem voltar à sua. Como ele estava num momento de muito exagero, de muito hipérbito, de muita angústia, o homem sente a necessidade de voltar para o campo, de sentir a paz interior, de se sentir mais calmo, de dedicar sua vida. Então, o que eles faziam? Eles adotavam praticamente uma vida de pastores na Arcádia. Na verdade, eles estavam mentindo, eles não são pastores em lugar nenhum. Essa Arcádia é a região rural da Grécia. Então, assim, claramente a influência do classicismo. Então, assim, eles usavam pseudônimos e mentiam o nome deles, mentiam o nome da amada, eles mentiam tudo, mas era só para eles se sentirem assim. Meu espaço ideal é morando na fazenda, aquela coisa bucólica. Bucolismo é roça, bucólico, vem de fazenda. Essa vida no campo é bucólica, é o bucolismo, tá? Não esqueçam disso. Então, essa tranquilidade que eles imaginavam que morar no campo e ser um pastor de ovelhas iria acarretar para eles. Então, assim, esse é o coisa do arcadismo. O arcadismo, o neoclassicismo, tem o resgate dos valores clássicos. Então, o pessoal para de escrever autos, para de escrever teatro, para de escrever essas coisas. É soneto, poesia épica, mitologia que volta aos deuses gregos, racionalismo por causa da influência do iluminismo, porque agora já não é, são os 500, a gente está antropocêntrico. E antropocentrismo, né? Porque agora a gente está, inclusive está escrito errado, gente, antropocentrismo, não antropocentrimos. Tá. Então, é basicamente isso. Mas o fingimento poético, por quê? Porque, gente, tá escrito errado mesmo. Fui eu que fiz, tá? Mas eu escrevi, devo ter escrito com pressa. Pastoralismo, que é essa sensação deles quererem ser pastores de ovelha no meio do campo, e o bucolismo de querer viver a vida na fazenda. Então, esse é o resumo, assim, geral do arcadismo no Brasil, tá bom? Tem que pensar que é uma escola racional, uma escola que resgata valores clássicos e que retrata o desejo de morar no campo. De que forma? Com os temas horacianos. O que são os temas horacianos? São essas palavras em latim que significam que descrevem sentimentos que o arcadista, a pessoa que escreve textos árcades, queria retratar.
O carpe diem, aproveite o dia. Ou seja, você vai morrer amanhã ou vai morrer qualquer outro dia. Não é... uma coisa, carpe diem não é coisa de ser maluco na vida. Ah, então eu vou morrer amanhã? Eu vou morrer algum dia? Vou sair, vou beber, vou ser exagerado. Não, aqui não tem exagero. Eles buscam pelo equilíbrio, pela perfeição e pela balança de tudo. Então, é uma escola muito, 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 muito certinha. Eles são todos certinhos. Carpe diem é: aproveita o dia, aproveita a sua família, aproveita o tempo, vai passear no mato, vai cultivar umas ovelhas, vai ler um livro, vai se iluminar mentalmente. É isso, entendeu? O Locus Amoenos, que é o lugar tranquilo, que para eles é onde? Fazenda. É o meio rural. O Fugere Urbe, fugir da cidade. De novo, fugir da bagunça, fugir do caos, fugir do excesso. Vá para a fazenda, porque é onde você tem calma, onde você tem perfeição, harmonia, taranã, taranã, taranã. Aura Mediocritas, equilíbrio do ouro. Você não pode ser ganancioso, por quê? Porque essa escola você não pode ter muito. Você é uma pessoa equilibrada. Você é uma pessoa que não quer muito e nem quer de menos. Você quer uma pessoa que tenha equilíbrio. Então, a teoria, gente, é basicamente isso. É muito fácil, muito tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Então tá bom. Ok. Então vamos fazer questões. Tem pouquinha questão. Hoje a gente vai acabar cedo. Então, leia com atenção os juízos estéticos transcritos abaixo e marque. Juízo 1. Intérprete dos anseios do homem seiscentista, solicitados por ideais em conflito. O fusionismo é sua tendência dominante, ou seja, tentativa de conciliar incorporando contrários. Juízo 2. Procurando libertar a língua de termos espúrios, restituindo-lhe uma sobriedade castiça e o rigor de sentido, é a revitalização do pastoralismo e bucolismo. Letra A. Se o primeiro se referir ao barroco e o segundo ao arcadismo. Letra B. Se o primeiro se referir ao arcadismo e o segundo ao barroco. Letra C. Se ambos se referirem ao barroco. Letra D. Se ambos se referirem ao arcadismo. Letra E. Se ambos se referirem à literatura dos jesuítas no Brasil. E aí, gente? Guilherme e a Samira acham que é A. Pode passar? Vou passar, então. É letra A. Por que é a letra A? A primeira é claramente do barroco. Do barroco você só precisa fazer o quê? Tentativa de conciliar incorporando contrários. Homem seiscentista. Solicitado por ideais em conflito. Fusionismo. Gente, isso é puro barroco. O cara tava lá conflitado por causa da igreja, por causa do racionalismo, não sabia se vai ou se fica. Tenta fazer a fusão dos dois, daquela forma mais esdrúxula que a gente viu de várias formas, e tentou conciliar incorporando contrários, que é uma escola que está entre ali, está um âmbito confuso. O juízo 2, procurando libertar a língua de termos espúrios, do excesso, restituir a sobriedade, que é o homem sóbrio, homem equilibrado, castiço, rigor de sentido, classicismo, coisas rigorosas, não rigorosas necessariamente, rigor de ser uma coisa séria, uma coisa equilibrada. É a revitalização do pastoralismo e bucolismo, por arcadismo. Tudo bem? Vou para a próxima. Sobre o arcadismo no Brasil, podemos afirmar que A. Produziu obras de estilo rebuscado, plenas de antítese, frases tortuosas que refletem um conflito entre matéria e espírito. B. Não apresentou novidades, sendo mera imitação que se fazia na Europa.
C. Além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. D. Apresenta já completa ruptura com a literatura europeia, podendo ser considerada a primeira fase verdadeiramente nacionalista da literatura brasileira. Letra E, presente sobretudo em obras de autores mineiros como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Varenga e Basílio da Gama, caracteriza-se como expressões da angústia metafísica e religiosa desses poetas, divididos entre a busca da salvação e o gozo material da vida. Qual a alternativa? O André acha que é D. Alguém mais acha alguma coisa? Tá. Tá em dúvida entre qual? Então vamos fazer juntos as questões, pode ser? Que aí a gente discute. Então tá. Ó, sobre o arcadismo no Brasil, podemos afirmar que, letra A, produziu obras de estilo rebuscado? Não tem rebuscamento no arcadismo, então nem vou terminar de ler. B, não apresentou novidades, sendo mera imitação do que se fazia na Europa. Não, né? Porque aqui a gente não tinha essa coisa de igual eles viviam realmente no mato, ou já tinham a influência muito mais específica do classicismo do que a gente que não teve. A gente não teve classicismo no Brasil. Então, óbvio que aqui seria diferente de lá. Fora que nossa influência aqui também foi a Inconfidência Mineira. Então, óbvio que seria diferente. Era um país que tinha poucos anos que tinha sido fundado. Tinha sido fundado, tá? Gente, pelo amor de Deus. Mas era um país que há pouco tempo tinha sido colonizado. Então, além. Aí, letra C. Beleza. Letra C. Além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. Vocês não concordam com isso? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente, por mais que tenha mil influências da literatura europeia, do arcadismo europeu, a gente tem a nossa Inconfidência Mineira, a gente tem os nossos Inconfidentes, nossas revoltas, a gente tem os nossos artistas. Então, assim, de certa forma, por mais que tenha sido uma influência muito clara, uma coisa muito puxada de Europa, é uma coisa que é uma escola literária que é nossa. Não tem como negar. Essa escola literária é uma escola literária nossa também. Beleza? Letra D. Apresenta já completa ruptura com a literatura europeia. Não teve ruptura. A gente ainda tá completamente ligado. Tá vendo a diferença entre a C e a D? A gente está ligado com a Europa. Mas a gente não teve ruptura e também não estava 100% Europa. Deu para entender? Acho que deu, né? Não foi a primeira fase verdadeiramente nacionalista da literatura brasileira, porque ainda não teve essa ruptura clara. Tanto que de agora para frente, o que tiver acontecendo na Europa está acontecendo no Brasil. Isso, é isso mesmo. Letra E,
Fala Então dos não autores. teve a D tá errada? A D tá errada. A alternativa certa é a letra C. Quer ver? Aí, essa letra E aqui. Fala dos autores. Angústia metafísica e religiosa desses poetas, entre o busco da salvação e o gozo material da vida. Essa aqui estaria certinho se a pergunta fosse sobre o quê? Barroco? Isso aí. Certinho. Angústia metafísica e religiosa, dividida entre a busca da salvação e o gozo material da vida. Tem nada mais barroco do que isso. A questão da metafísica do barroco é a religiosidade, entendeu? É a religiosidade intrínseca do autor. Deu para entender? Então tá. Vou fazer essa. Oh, gente, desculpa. 10-0, de novo. Mas tá bom, vamos fazer. O neoclassicismo foi um movimento artístico surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX. Este movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. A arte neoclássica era A. Voltada para a religião. B. Voltada para a população de classe baixa. C. Uma arte acadêmica. D. Uma arte que buscava a fuga das regras. E. Uma maneira de enxergar o mundo. Todo. C. Parabéns, gente. Tinha falado, né? Que a arte é completamente acadêmica. Teve o surgimento das universidades, desse racionalismo e etc. Então, é isso mesmo. Quando vocês pensarem em Arcádia, quando vocês pensarem em arcadismo, lembra das Arcádias, das academias, das universidades, dessa racionalização. Unifesp. O lema Carpe Diem, tem gente que fala de tudo quanto é jeito. Eu não sei, de verdade. Isso é uma coisa que eu não sei até hoje como que fala. Carpe Diem, etc. O Carpe Diem sintetiza expressivamente o motivo de se aproveitar o presente, já que o futuro é incerto. Tal lema manifesta-se mais explicitamente nos seguintes versos de Tomás Antônio Gonzaga. Letra A. Ah, socorre, amor, socorre ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa, traz-me as tintas do céu. B. Depois que represento por largo espaço a imagem de um defunto, movo os membros, suspiro e onde estou pergunto. C. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra o monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. D. Se algum dia me vires dessa sorte, vê que assim me não pôs a mão dos anos. Os trabalhos, Marília, os sentimentos fazem os mesmos danos. Letra E.
Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. O que vocês acham? O André acha que a letra E. Gente, vou dar uma sugestão. Para as outras pessoas que eu sei que estão assistindo a aula, mas às vezes tem vergonha de mandar as coisas direto no chat. Se quiser interagir, manda no privado aqui. Tem como mandar mensagem no privado? Pode me mandar, não tem problema, tá bom? Que eu não vou ficar explanando, beleza? E aí, mais alguém acha alguma coisa dessa questão? Ou tá todo mundo lendo? Guilherme acha que é C. Então eu vou passar para frente. Porque ou espera mais um pouco. Vou passar. É letra E. Por que não é letra A? Ah, socorre ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa atrás minhas tintas no céu. Não tem motivo. Depois que represento por largo espaço a imagem de um defunto, ó, movo os membros, suspiro e de onde estou pergunto. Tá falando de morte? Tá. Carpe diem não necessariamente fala sobre morte, né? É outros 500. Letra C. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho, que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. O que é isso aqui? Áurea mediocritas. Eu estava até pesquisando aqui. Equilíbrio do ouro. O dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a melhor coisa que tem é o agrado, o agrado da mulher amada, tá? Se algum dia me vir desta sorte, vê que assim me não pôs a mão dos anos. Os trabalhos, Marílias, os sentimentos fazem os mesmos danos. Acho que ele tá falando de amor aqui. Tem muito a ver, não? Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, o destino impiedoso, que é a morte, não volta contra nós. Volta contra nós como? Com a face irada. Enquanto o ceifador não carrega a gente, façamos, sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Então, enquanto esse dia não chega, vamos fazer dos nossos dias de uma forma mais gostosa de se viver, né? Enem. É uma questão de um texto arcadista, mas não tem nada de teoria, não, tá? Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Essa questão eu coloquei só para assim. Quando tem questão assim, ó, apresenta um verso do soneto
em que o poeta se dirige ao interlocutor. Você acha que você precisa ler o texto para descobrir se está dirigindo ao interlocutor ou não? Eu acho que não, né? Porque aqui a gente vai ver. Torna verbos. Verbos. Vos é o quê? Segunda pessoa do plural. Quando está designando para a segunda pessoa do plural, está designando para quem? Designando para quem? Para nós. Então já tirou de matada. Ih, gente, eu já dei a resposta. Foi mal. Mas explicando é isso, entendeu? Tornar verbos. Ó montes o destinos. Verbos. Vos. Segunda pessoa do plural. Então, eu marcar C. Os meus fiéis, eu também fiquei em dúvida nessa, sabe por quê? Esse negócio de os meus fiéis. Mas ele não tá falando, tipo assim, ô meus fiéis, você. Não. Ele tá falando dos fiéis dele, tá falando em terceira pessoa. Então, o único que fala em segunda pessoa é esse aí. Aqui ele fala em primeira, na B, vendo correr os. Eu estou vendo, primeira pessoa. Que da cidade, lisonjeiro encanto, ou lisonjeiro encanto, terceira pessoa. Tá? Gente, a aula foi essa. Eu vou passar para vocês o que eu quero que vocês façam. Vou parar de compartilhar. O que eu quero que vocês façam? A professora Juliana não vai dar aula hoje. Ela ela tem prova amanhã. É isso. Ela tem prova amanhã, ela me falou. Daí, eu mandei até uma sequência de vídeos de pinceladas de arte. Alguém viu? Daí, o que é a minha sugestão? Pega agora que você não tá fazendo nada, vai assistir. É tão legal, é tão interessante. É um negócio diferente. Eu mandei no grupo. Referência de dica da semana passada. Tá bom? Aí a minha dica dessa semana é a mesma dica da semana passada. Assiste, gente, porque é genial. Tá? Era só isso que eu tinha para falar com vocês.